Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, temos falado a respeito dos dons ministeriais. E aqui temos mais um da nossa sequência na lista de Efésios, capítulo 4, versículo 11, e também de 1 aos Coríntios, do capítulo de número 12, versículo 28 a seguir. Então, adentremos agora ao dom de apóstolo, que nós falamos primeiro, ao dom de profeta, evangelista, e agora vamos falar do dom de pastor. Então, ele deu uns para apóstolo, olha o dedão, outros para profeta, é o que aponta, outros para evangelista, o dedo maior da mão, e outros para pastores, doutores e mestres. Ótimo! Então, vamos falar hoje do dom ministerial de pastor. Para iniciarmos, conforme Efésios 4:11 diz, e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. É o que diz o versículo de número 11. Lembrando que a palavra pastores ou pastor, ela só aparece aqui na Bíblia King James, por exemplo, uma vez só e nenhuma vez mais. Porque esta palavra, pastores, aqui, ela é mencionada, aqui no caso, para o Novo Testamento. E isso muita gente confunde. Por isso começam-se os problemas. Pode ter pastora na igreja? Junta-se uma nova questão. Se pode ter pastor, certamente pode ter pastora. Porque é um dom ministerial. Essa coisa que se criaram, esse estigma, esse protótipo, esse sistema, isso é criação humana. Agora, quando se trata de dons ministeriais, é diferente. Aí alguém ainda chega a dizer, mas Jesus nunca consagrou nenhuma pastora. É claro, Jesus nunca consagrou também nenhum pastor. Alguém ainda diz, mas entre os 12 não havia pastoras, também não havia apóstolas e não havia também pastores, nem evangelista, porque ali estava se iniciando o ministério apostólico, que por si ia gerar os demais ministérios. Então, é claro que não tinha presbítero, Jesus nunca consagrou presbítero, nem diácono, nem cooperador, nem profeta, Jesus nunca consagrou nenhum desses. Ele só consagrou apóstolo. Por isso, esse nosso tema é importante. Então, vamos adentrar. Só temos aqui o dom de pastor, no caso, desenvolvido posteriormente pelos apóstolos. O que quer dizer isso? Lembra do que Paulo cita a Tito? Por esta causa te deixei em Creta, para que de cidade em cidade tu levantasse presbíteros. O que são isso? Pessoas que vai cuidar do rebanho. Então a palavra pastor e a palavra bispo, presbítero, elas são a mesma coisa na tradução direta do grego. Então, também não tinha a palavra pastores na Bíblia, só aparece para rebanho de animais. Ovelhas, mas aqui não é dom ministerial, por isso as pessoas confundem, e outros dizem até que Débora era pastora, mas era pastora de ovelhas, é bem diferente. Então não misturem as coisas. A Bíblia diz que Deus colocou primeiramente na igreja apóstolo, depois, veja a lista que ela dá. E quando fala aqui Efésios 4:11, a mesma coisa, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. O que quer dizer? Paulo é bem claro, primeiro ele desceu, então isso significa que ele morreu, e só depois da ressurreição de Jesus é que ele começa a instituir na igreja essas coisas. Entenderam? Muito bem. Então, nesse caso, vamos entender melhor que esse pastor colocado aqui também não é o pastor usado muitas vezes quando Jeremias e outros mais dizem, Ezequiel, muitos outros estão falando ali de pastores, líderes de nações, ou até mesmo da nação israelita. Ali não se trata de dom ministerial, pois os dons ministeriais é para a igreja exclusivamente. A igreja não é Israel.
A igreja não é as nações. A igreja é uma nação. É um povo adquirido, é nação eleita, sacerdócio real. É outra coisa. A igreja é o mistério de Deus iniciado na terra e é o mistério de Deus que vai sumir da terra. Por isso, é bom levar em consideração o espiritual e ministerial, conforme temos ensinado. Então, vamos lá. Os governantes que eram colocados para governar o povo de Deus no começo, não havia nenhum desses dons. Depois de apóstolo, eles levantaram os diáconos, 7 diáconos. Mas esses diáconos era para servir as mesas. Esses diáconos era apenas para serviços sociais. Era serviço de socorro, de ajuda, para que não sobrecarregasse os apóstolos. Mas agora a igreja cresce e começa a se necessitar de pessoas para apacentar. E isso já vinha desde o princípio. Jesus já chamou Pedro e avisou isso para ele. Então nós encontramos, por exemplo, João 10:11. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Olha o que diz. João 10 ainda, 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido, quer dizer, delas também. Quando a Bíblia nos diz em Hebreus 13, aqui em verso 20, diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos ao Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Isso quer dizer que o dom de pastor já estava em Jesus para ser instituído agora na igreja. É o grande pastor, quer dizer que tem outros. Então, como vocês escutam sempre alguém dizer, Deus não pôs pastor em igreja. Sim, ele pôs pastor. Aliás, é o que tem aqui na lista de Efésios. Muito bem. O apóstolo Pedro apresenta o bispado, por exemplo, pastor e bispo. Ele diz, em 1 Pedro 2,25 diz: porque eres como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Bispo e pastor é sinônimo. Então nós encontramos a mesma coisa aqui, quando vemos ainda 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O que quer dizer isso? Se tem sumo pastor, assim como tinha sumo sacerdote, é claro que tem também sacerdote. Não pode ter um sumo se não houver outros. Tinha sumo sacerdote por causa dos demais sacerdotes. Um era líder sobre todos eles. Assim Jesus é o sumo pastor, diz a Bíblia, porque havia outros pastores, que é o que foi instituído. Então Jesus é pastor dos pastores. Por isso ele é rei dos reis, senhor dos senhores, etc. Muito bem. Então o dom de pastor começa a desenvolver-se na igreja como um dom ministerial. E esse dom é de tanta necessidade que você percebe hoje, por exemplo, Atos 14:23. E havendo-lhes por comum acordo e consentimento, eleito ancião em cada igreja, orando com jejuns e recomendando ao Senhor em quem havia crido. Como não tinha pastor, havia necessidade de alguém para apacentar. E o que eles faziam? Aonde se juntava aqueles aglomerados, grupos, formando igreja em cada casa, como Paulo mesmo diz, ajudem Priscila e Áquila, e a igreja que está em sua casa. Havia uma igreja ali. Então, eles faziam o quê? Levantavam um ancião, uma pessoa de uma certa idade, para aconselhar, apacentar, cuidar, enquanto se desenvolvia um dom, ou enquanto eles para ali mandava alguém para apacentar, que poderia ser um presbítero, alguém capacitado para aquela obra, ungido para aquilo. Até então era alguém que não é um dom ministerial. O dom de anciãos não existe em nenhum lugar da Bíblia. Era uma pessoa designada, uma pessoa idônea, uma pessoa de idade, que pudesse fazer aquele trabalho. E era como se fazia. Assim como existe o respeito hoje para os idôneos ou para os idosos, nós temos também da mesma forma. Por exemplo, se houver um pleito eleitoral e ambos os candidatos ganharem ou então empatarem ambos com a mesma quantidade de votos, como se decide? Pela idade. E essa idade pode ser que ambos tenham nascido no mesmo ano, mas agora vamos ver em que mês, vamos ver em que dia do mês. Digamos que foi no mesmo ano, no mesmo mês.
mas um nasceu no dia 10, outro nasceu no dia 11. O do dia 10 ganhou. Entenderam? Porque ele é mais idade. Muito bem. Da mesma forma, encontramos também muitos anciãos aqui. Por exemplo, Atos 15, 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu que Paulo e Barnabé, alguns dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E tinha conselheiros anciãos também em Jerusalém para isso. Lá vai. Quando chegaram a Jerusalém, Atos 15, 4. Chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, que lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito. Quem eram esses anciãos? Pessoas, como eu acabei de falar, que não tinham nada a ver com dons, mas auxiliavam, ajudavam para quando se juntava um novo grupo. Lá vai, Atos 15, 6. E congregando-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles. Olha aí, agora já vai diferenciar, dificultar a coisa, porque fica diferente agora. E enviá-los com Paulo e Barnabé. E quem era Paulo e Barnabé? Apóstolos. Muito bem. E junto com os anciãos. E assim por diante. Nós encontramos uma quantidade, mas não são dons espirituais. Se você encontrar uma igreja que não tem pastores, mas tem ancião apenas, ela não é uma igreja. Porque uma igreja, a Bíblia diz, e pôs Deus na igreja, primeiramente, aí ele dá uma lista. Nessa lista não se encontra ancião. Nem na lista de Efésios 4, 11 e nem na lista de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a seguir. Não existe essa lista nela, ancião, nem no grego, nem tradução alguma. Você não vai encontrar, por não se tratar de um dom. Os dons se desenvolvem a partir daí. Então começa-se agora os dons. O que os apóstolos iam desenvolvendo pelo Espírito Santo, isso ia formando. Porque os dons ministeriais, eles não são entregues pelo Espírito Santo, mas pelo Senhor. Veja que Paulo diz bem claro, que muitos são os dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. E são a diversidade de dons ministeriais, mas o Senhor é o mesmo. Então a diversidade de dons, se há diversidade, essa diversidade abrange o quê? Cooperador, diácono, profeta, e aí vai. Isso é uma quantidade, já está dizendo, é uma infinidade, é uma diversidade, é um leque, uma quantidade muito grande. Só que 1 Coríntios 12, 28 diz assim, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro, veja a lista, doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para profeta. Ele mesmo, agora Efésios 4, 11. E outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Não tem ancião, porque ancião não é um dom. Ok? Já deu para você entender, gastamos um bom tempo nisso para diferenciarmos. Quando você lê 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz assim, os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Presbítero, o que seria isso aqui? Veja, lá vai de novo Tito 1,5. Por esta causa deixei em Creta, para que de cidade em cidade estabelecesse presbítero. Lá vai. Tiago 5,14. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, significa o quê? Uma liderança, um governo. Veja que agora é outra coisa. Então, é um dom ministerial de alguém responsável por aquela igreja, por aquelas ovelhas. Alguém que apacenta aquilo. Daí surgem os pastores. 1 Pedro 5,1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, eu que também sou presbítero. Então, o que nós encontramos aí? A palavra presbítero juntamente com a palavra bispo, que é a mesma equivalente à de pastor, encontrada em Efésios 4:11, porque a palavra é governo e a palavra é episcopos. Quando diz desejaste o episcopado, excelente obra deseja, essa palavra episcopos
ela quer dizer supervisor no grego, que também quer dizer bispo. Então o pastor, ele é um supervisor, ele é um bispo, ele é também um apacentador, ok? Que vai apacentar. Como é que nós entendemos ela? Nós entendemos quando vem aqui, por exemplo, 1 Timóteo 3,2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, esse homem agora vai ser o quê? Apto para ensinar, para apacentar. Ele é um supervisor do rebanho do Senhor. Aqui se trata de supervisão espiritual, de almas, de ovelhas, almas, e não ovelhas literal, animais, ok? João 21:15, olha o que diz. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aqui está se tratando não de ovelha. Jesus não criava ovelha, gente. Por favor, dá para entender claramente. Veja que ele repete, hein? Versículo 16, capítulo 21 de João, verso 16. Tornou-lhes a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Agora já não é cordeiro, ovelhas. Quer dizer, tanto os pequenos como os grandes. Tá. Versículo 17. Olha, um versículo atrás do outro. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Entendeu? Terceira vez apacentar. E coloca Simão. Ele tem agora um requisito. Como se ele dissesse: só vou entregar isso nas mãos de quem me ama mesmo, a ponto de me responder 3 vezes se me ama. Isso quer dizer que as almas que ele ganhou são apacentadas por pastores, conforme ele diz lá atrás em Jeremias: eis que vos darei pastores segundo o meu coração. Agora ele vai dizer a Simão Pedro. Veja que Simão diz: é aquele a quem tu amas. Lembra que era o João? Se que tu queres, sim, eu quero que ele fique até que eu volte. Segue-me e me responde: tu me amas mesmo? Para que eu possa te dizer: apacenta as minhas ovelhas. Esses são os requisitos para um pastor. Veja que Paulo diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Versículo 3, não dado ao vinho. Eu estou citando 1 Timóteo 3,2. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçador, torpe e ganância. Se tem um ministério que exige, meu querido, muito hoje, é o ministério pastoral. É o mais conhecido, é o mais usado, é o mais procurado. Agora, depois de muitas outras vertentes, depois de tantos bispos e apóstolos, o povo está esquecendo um pouco o ministério pastoral. Mas é o mais procurado, é o mais exigido e é o que tem mais exigências também. Veja que ele diz: não avarento, moderado, não contencioso, olha, não dado ao vinho, que governe bem sua própria casa. Os requisitos para ser pastor já começa quando Jesus diz: tu me ama mais do que esses outros. Em suma, é como se o pastor tem que amar Jesus mais do que todos os membros daquela igreja. O pastor, ele tem que ser mais amante de Jesus do que qualquer um que esteja com ele. Ele tem que ter um amor mais ardente e transmitir este amor aos outros. E ainda, muitas vezes, ele é provado pelo próprio Senhor para provar este amor diante dos demais, para que os demais tome como exemplo e aprenda a amar o Senhor acima de todas as coisas. Querido, o ministério do pastor, ele é tão exigente que ele corresponde, veja o que eu vou lhe falar. O ministério do pastor é o seguinte: ele deu uns para apóstolo, lembra que eu venho ensinando isso, é o dedão. Outros para profeta, o que aponta onde está o erro, o caminho, a saída. Outros para evangelista,
É o dedo que se estica além dos outros e vai lá fora buscar as almas. Mas ele dá outros para pastor, corresponde a esse dedo. É o dedo da aliança. O pastor é o homem que está casado com a igreja. O pastor é o homem que tem que estar pronto a qualquer momento da madrugada, deixar sua linda esposa deitadinha na cama e sair atrás de uma alma que está pedindo socorro 4:30 da madrugada. Isso eu estou lhe dizendo porque eu vivi na pele. Ele tem que deixar qualquer coisa e ir em busca de uma alma que muitas vezes vai partir para a eternidade. Na manhã seguinte, ele sai de madrugada, ele vai até lá, acalmar os ânimos, acalmar os que estão em volta, a própria alma, ajudá-la, que ela chegue na eternidade pronta com Deus, e aquela alma vai partir na manhã seguinte. E esse pastor tem que estar lá pronto para isso. E às vezes até o Senhor o revela sobre o assunto. E ninguém acha que aquela alma vai partir. E ele até já sabe. E nada pode falar. Apenas preparar tudo aquilo. Querido, pastor tem que estar pronto para socorrer alguém que está tentando suicídio na madrugada. Ele largar a sua caminha quentinha, largar a casa, largar tudo, família, e correr e cuidar daquela alma que está tentando suicídio. Pastor tem que estar pronto, casado em primeiro lugar com a igreja, para cuidar dela. Por isso, é o dedo que corresponde à aliança, corresponde ao compromisso muito maior. Pastor tem que estar 24 horas pensando no rebanho. Procura ver o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado, diz o livro de Provérbios. Ele tem que estar pronto para isso, cuidando da mais fraca, cuidando daquela que está mais ou menos e preparando a mais forte já para ingressar ao ministério. Ele se preocupa 24 horas com o alimento que vai dar para elas. Ele é um homem de autoridade vinda de Deus. Ele não pode chegar no curral, abrir a porta e perguntar: ovelhas, aonde nós vamos pastar hoje? Onde vamos achar água? Não. Ele tem que sair, direcionar o rebanho, saber para onde vai levar, saber a comida que vai trazer para eles, estar pronto quando alguém chega na igreja e traz uma mensagem que vem com coloquite, né? Enfim, que traz veneno no meio e põe na panela. Eles têm que estar pronto com a farinha, como fez Eliseu, para tirar o veneno da panela. Pastor tem que ser algo diferenciado, trazido por Deus, para poder apacentar o rebanho do Senhor. Por isso a lista é muito grande. A lista diz o seguinte: ele tem que ser primeiro irrepreensível. Eu estou citando 1 Timóteo 3:2. Irrepreensível, marido de uma mulher. Aqui não quer dizer que tem que ser marido de uma mulher e se a esposa morreu, ou separou, ou divorciou, pediu divórcio, desviou, foi embora, ele não pode mais casar. Isso aí é uma mentira que criaram. Não tem isso na Bíblia, ok? Aquele erro cometido na carta aos Romanos, capítulo 7, o versículo 2 e 3, mal interpretado, gera isso. Mas aqui diz que não pode ser marido de duas mulheres, tem que ser marido de uma só mulher, que ele é o exemplo de uma mulher, só pode ter uma, ensinando o rebanho também, cada homem tem apenas uma. É isso que está ensinando aqui. Marido de uma mulher, ele tem que ser vigilante, ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser honesto. É isso que ele tem que ser. Ele tem que ser hospitaleiro, apto para ensinar, quer dizer, bom conhecimento da palavra, mansidão. Ele tem que ser não dado ao vinho. Ele tem que ser não espancador. Ele tem que ser não cobiçoso de torpe ganância. Pedro disse, olha, tem que ser exemplo do rebanho. Não como por avareza ou querendo ter domínio sobre o rebanho de Deus. Ele diz moderado, não contencioso. Pessoas que você vê contendendo na igreja toda hora não servem para apacentar o rebanho. Então não ponha na frente de um ministério, na frente de um trabalho, na frente de uma igreja. Não contencioso, não avarento. A Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender. Não avarento. Ele não pode estar preocupado com avareza, ganhos,
bens, dinheiros, etc., ele não vai dar certo na frente de uma igreja. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e com toda modéstia. Olha só, ele tem que ser uma pessoa modesta. Ter sujeição com modesta é não ser exibicionista, não ser aquela pessoa que se exibe dizendo, eu governo, eu sou dono da minha casa, minha mulher tem que me obedecer, meus filhos têm... Não. É calmo. Ninguém nem sabe o que ele conversa, muitas vezes com a esposa, com os filhos, e eles obedecem. Aí está a modéstia, ok? Com toda a modéstia, não neófito, não pode ser uma pessoa muito nova no ministério, nem na fé, e nem muito novo, um obreiro muito novo. Um rapazinho, por exemplo, muito jovem, entendeu? Quer dizer, um adolescente, não pode ser. Tá? Tem que ter bom testemunho dos que estão de fora. Esses são os requisitos principais para o pastor. Ele precisa disso. Outra coisa importante, veja que Jesus diz terceira vez, diz, apacenta agora minhas ovelhas. Quando ele tem todos esses requisitos, está pronto para apacentar as ovelhas do Senhor. Ele tem que ser irrepreensível, não pode apresentar motivo para repreensão. Veja que quem falou e escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Ele disse que ele resistiu Pedro na cara, porque ele era repreensível, quer dizer, digno de repreensão. O pastor não pode ter isso. Ele tem que ser uma pessoa ilibada. Um ministério pronto para apresentar-se diante de Deus. Ele tem também que ter alguns dons espirituais. Não é apenas uma pessoa com apenas esses requisitos aqui técnicos. Vamos para o lado espiritual. O pastor, ele precisa ter, pelo menos, tem que ser um homem de vida consagrada a Deus e ter alguns dons espirituais, como, por exemplo, dom da palavra de conhecimento, dom da palavra de sabedoria, ele precisa ter. Ele precisa ter também discernimento de espírito, são dons, pelo menos um dom de revelação. Ele tem que ter, pelo menos, além do dom de variedade de línguas, seria necessário o dom de interpretação. Muitas vezes se escuta línguas e ele não sabe nem por não ter discernimento de espírito, não sabe se as línguas é de Deus, se aquilo é da carne, a própria pessoa falando de si, ou se é um demônio falando naquela pessoa. Então, é de necessidade o discernimento de espírito e também, muitas vezes, a interpretação das línguas. Porque, às vezes, a necessidade não tem ninguém para interpretar e ele precisa interpretar. Eu não estou falando de interpretar inglês, francês, alemão e espanhol, tá bom? É bom que ele entenda um pouco também, mas nada tem a ver com dom espiritual. Isso aqui não é dom espiritual. Glossolalia é uma coisa, ok? Poliglotismo é outra. Você já deve ter aprendido isso nos dons espirituais que nós falamos dele. Então, o pastor precisa ter dons. Ele tem que ser apto para ensinar. Todo pastor tem que ser conselheiro. Pastor é um ícone. Quantas pessoas chegam até você, um casal, por exemplo, eles vêm com um problema e você tem que ter um certo discernimento, porque nem sempre ali eles vão expor toda a intimidade deles. O problema aconteceu na intimidade e você tem que discernir, porque nenhum dos dois às vezes estão falando a verdade, tentando encobrir por vergonha, algum outro motivo, o que eles tiveram, o atrito da onde surgiu, às vezes está lá na intimidade, é onde você tem que estar apto para aconselhá-los ali naquele momento. Sem contar com assuntos intrínsecos a certos tipos de pessoa, como o caso das duas prostitutas lá com Salomão, que ele mandou cortar a criança. Quantos casos semelhantes aparecem? Dois irmãos, duas irmãs, duas pessoas ou casais trazendo um problema que não traz a resposta e você tem que achá-la ali e entregar a pessoa. Sem contar com o dom da palavra de sabedoria, que às vezes alguém chega e pergunta, pastor, e agora? Meu irmão vai morrer? Pastor, e agora? Minha esposa vai morrer? Pastor, meu filho vai morrer? Pastor, está na UTI. Será que Deus vai levá-lo agora? Há momentos em que é para o pastor falar. Há momentos que não. Mas há momentos que ele precisa dar uma resposta para apaziguar a situação. Ele é a boca de Deus ali falando naquele momento. Quantas decisões que a pessoa tem que tomar, e se não tiver um pastor que apacente o rebanho,
que direcione as ovelhas para onde ir, gera um caos numa família, num casamento, ou mesmo na vida particular de uma pessoa que tomou uma decisão em fazer um determinado curso, em fazer uma viagem, em fazer uma opção, uma escolha profissional, enfim, cada coisa é intrínseca ao ministério do pastor as respostas para determinados problemas. Então, diz aqui, Atos 13:2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé para a obra que os tenho chamado. O que você tem que fazer se você deseja o episcopado? Procure em primeiro lugar ficar quieto na sua igreja, no seu lugar, esperando que o Espírito Santo vai separar você para o trabalho. É ele que vai usar os ministros, porque o dom ministerial vem do Senhor, e é o Senhor que levanta os ministros. Foi o Senhor que escreveu a carta ao anjo da igreja, e é ele quem vai dizer ao anjo da igreja para onde vai colocar você, qual o teu ministério, aonde Deus quer você, em que posição, se como pastor, se como doutor, se como mestre. Por isso, não se faça pastor por conta. Como disse Jeremias, eu não me apressei a ser pastor após ti, ó Senhor. Amém? Então, procure ter cuidado, como muitos fazem hoje. Abre uma igreja, vai apacentar o que Deus não mandou, vai mexer em ovelhas que às vezes nem de Deus é, e que o Senhor também não vai pôr as dele na mão dessa pessoa, porque essa pessoa tem um intuito. Às vezes é por avareza, às vezes abre a igreja por interesses próprios, e o Senhor não vai trabalhar nisso, porque Ele não vai entregar as ovelhas dele na mão de qualquer pessoa que tem interesses próprios e não amor pelo Senhor. Por isso que muitas vezes você encontra certas igrejas, certas denominações, e que não convém citar aqui, mas que você, uma pessoa sábia, vai entender que você tem o Espírito de Deus. Amém? Quem tem o Espírito Santo é espiritual, e o espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, diz a palavra do Senhor. Então, veja bem, pastor é aquele homem chamado por Deus, ele é um homem diferenciado, ele é desse mundo, mas não é desse mundo. Ele tem que estar pronto a cuidar das famílias, a cuidar da virgem, do rapaz, da moça, do velho, enfim, ele tem que falar diversas línguas. Eu não estou falando de poliglotismo e nem mesmo de glossolalia. Eu estou falando de uma outra linguagem figurada. Por exemplo, pastor tem que estar pronto a conversar, falar a linguagem do gari, do ajudante de pedreiro. Ele tem que falar a linguagem do advogado, a linguagem do médico, a linguagem do deputado, a linguagem do prefeito, a linguagem do presidente da República. Uma hora ele vai se deparar com... Sim, acontece. Eu já fiz isso. Ele vai dar um abraço no governador, um abraço no prefeito. Ele precisa estar em determinados lugares. Ou essas pessoas podem recorrer a qualquer momento a ele. Às vezes até as escondidas, como veio naqueles dias também um homem atrás de Jesus, e era doutor em Israel. Eu não estou falando de doutor em medicina, ele era doutor da lei, e veio buscar Jesus. E Jesus disse, olha, tu não entende nada disso ainda, Nicodemos, tu és doutor em Israel. Por quê? Porque ele veio buscar uma resposta de Jesus. Sempre o pastor tem que estar apto a responder a qualquer nível que vem buscar até a ele. Vem o marginal conversar com ele, vem o advogado, vem o delegado, ele tem que estar lidando com todas essas pessoas. Pastor defende o rebanho, pastor orienta o rebanho, pastor representa o rebanho. Pastor, eu diria para você hoje, por isso não é à toa que todos antigamente queriam ser pastor. Até hoje alguns querem ser. Porém, mais uma vez aqui o meu conselho, espere no Senhor. É Ele quem dá o dom de pastor, é Ele quem institui na igreja o dom pastoral, e é Ele quem capacita o pastor. Quando Ele chama, Ele capacita. E quando Ele capacita, Ele entrega as suas ovelhas, que Ele ama, comprou com seu sangue, nas mãos do pastor para apacentar. Olha, se você tem pedido esse dom, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te
te agraciando e entregue nas tuas mãos. Seja um pastor capacitado pelo Senhor para cuidar do santo rebanho do Senhor. Até a próxima. Deus te abençoe, em nome de Jesus.